Hallo zusammen, guten Morgen. Vamos ver quem está entrando. Einen wunderschönen guten Morgen. Uma excelente manhã para todos. Espero que todos estejam bem. Hallo! Na, wie geht's euch? Como vocês estão? Nessa manhã de sábado, an diesem Samstagmorgen, also Samstagmorgen para quem está no Brasil, né? E Samstagnachmittag para quem está na Europa. Então, guten Tag para quem está na Europa. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam bem. Alegria estar aqui com vocês em mais um sábado. Vocês estão me escutando bem? Eu falo isso porque eu estou com um microfone aqui, ó. Então, como eu estou ligando o microfone no Instagram, eu espero que vocês estejam escutando bem. Porque o microfone do celular em si não é muito bom, não. Professor Osvacir, seria melhor a live toda em alemão? Das geht leider nicht. Não dá, porque aí nem todo mundo iria entender, né? Vamos em português mesmo. Julia, ich wohne in Wien. Guten Tag. Ah, hallo. Olá, todos aí. Hallo an Wien. Olá para todos aí de Viena. Que bacana. Wien ist sehr schön. Ist eine sehr schöne Stadt, né? Viena é uma cidade muito bonita, muito boa. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, né? Para as pessoas que são novas aqui no Instagram do Clube de Alemão, todos os sábados, professora Lúcia Fonseca e eu estamos ao vivo, né? Ora aqui no Instagram, ora lá no YouTube. Normalmente, nós fazemos as lives de sábado lá no YouTube, porque por lá a gente consegue trazer conteúdos mais densos, né? Ou seja, aulas mais aprofundadas, né? Com material de apoio em PDF, a gente sempre traz. Cada mês a gente faz uma aula diferente, sobre um tema diferente, né? E neste mês a gente quis estar um pouquinho mais próximos aí de vocês, respondendo as dúvidas que vocês têm aqui pelo Instagram, porque quando a gente está no YouTube, embora a gente consiga conversar com vocês, né? Vocês vão escrevendo ali no chat, a gente não tem essa proximidade, essa disponibilidade para conversar aqui, para bater esse papo. Então é muito legal essa oportunidade e eu fico muito feliz. Então, caso você tenha qualquer dúvida, seja de alemão, de Alemanha, o que vocês quiserem perguntar, é só me perguntar aqui, já pode escrever no chat que eu vou respondendo, tá bom? Pessoal, um super aviso para vocês, hoje é dia 29 de junho, ou seja, nós temos hoje e amanhã ainda do mês de junho. Por que eu falo isso? Porque para você que deseja participar, né, se matricular no Clube de Alemão, a partir de segunda-feira, dia 1º de julho, o valor muda, ou seja, o Clube de Alemão vai ter um novo valor, tá? Até amanhã, para quem fizer a matrícula hoje e amanhã, você consegue entrar no Clube de Alemão com o valor de 2023. A partir de segunda-feira já não tem como, tá bom? Karine, devia fazer mais vezes essa live, é bom, né? Também gosto de estar aqui. Pode deixar que a gente vai se programar para fazer mais vezes lives aqui, tá bom? Podem mandando as perguntas de vocês. Então, como eu falei para vocês, né? Para quem fizer a sua matrícula no Clube de Alemão, hoje e amanhã, ainda garante o valor de 2023. Tem mais de 1 ano e meio que a gente não altera o valor do Clube de Alemão, tá? Agora, segunda-feira já entra a nova tabela, então acaba ficando mais caro. Então aproveite essa oportunidade. E você também está concorrendo a um drone, é isso mesmo. Mês que vem, a professora Lud vai fazer esse sorteio aqui ao vivo com vocês, de um drone. Ao longo dessas semanas, eu tenho recebido muitas perguntas de vocês, principalmente as pessoas que não conseguiram que eu respondesse a pergunta, né, na semana passada. Então, dando um tempinho, eu vou pegar as perguntas que eu anotei aqui também e respondo para vocês, tá bom? Olha só, M. Fab Dalla, quando você começou o seu estudo em alemão, quais foram as suas dificuldades? O meu caso é um pouquinho diferente, eu comecei a estudar alemão muito novo, eu fui para a Alemanha quando eu era adolescente, então eu fiquei vários anos na Alemanha, eu fui para a escola, né, terminei meus estudos de escola na Alemanha e depois entrei de cara na faculdade. Então eu aprendi o alemão muito rápido porque eu fui obrigado a aprender. Afinal de contas, eu estava na escola, né? Eu precisava fazer prova, eu precisava
enfim, tinha que aprender matemática, física, geografia, tudo em alemão. Ah, eu, se eu for pensar assim do ponto de vista das minhas dificuldades, tá? Eu acho que é um pouco difícil falar porque para mim foi uma coisa muito natural, mas eu vejo as dificuldades, por exemplo, dos meus alunos e uma das grandes dificuldades é principalmente esse choque inicial, pelo fato de o alemão ser um idioma que a gente não escuta com muita frequência aqui no Brasil, principalmente. Então, o que acontece? Nós estamos muito acostumados com a sonoridade do inglês. Mesmo que a pessoa não fale inglês, ela tem um contato razoável com o inglês todos os dias. E a gente não tem esse contato com o alemão. Então, na hora que a gente começa a aprender alemão, é algo muito diferente. Tem uma sonoridade muito diferente. São palavras que nos causam muita estranheza, então a gente não vê muita conexão com nada do português. Mas, quando a gente vence esse primeiro susto, o aprendizado se dá de maneira muito leve, muito bacana, tá? Uma outra coisa que pode causar um pouco de dificuldade para os alunos seria a questão de alguns pontos gramaticais. Dentre eles, eu vou citar dois. O primeiro seria a posição dos verbos nas frases, né? No alemão, ela é completamente diferente do que nós estamos acostumados no português. Então, as frases não vão soar tão naturais para nós, então você precisa se habituar. E essa questão de se habituar a falar, né, o alemão com a posição correta dos verbos, isso pode ser uma dificuldade no início. E tem a questão das declinações também, que embora nada disso que eu estou falando é difícil. Isso você aprende, inclusive, no básico 1. Tudo isso no básico 1 você aprende. Mas é algo que não é natural para a gente não tem esses elementos no português de tal maneira que a gente não tem parâmetro de comparação. Então isso pode gerar uma dificuldade, sim, mas é uma dificuldade que todo mundo tem e todo mundo consegue superar, tá, gente? Então pode ficar despreocupado. Deixa eu ver, podem mandando aí as perguntas de vocês, tá? Uma coisa que eu percebo também é que as pessoas, por exemplo, vamos falar sobre declinação. Declinação é um assunto que nunca fica velho. Por quê? Porque sempre esse assunto, todo mundo quer saber sobre as declinações e todo mundo tem essa falsa impressão de que as declinações são algo muito complicado, o que não é verdade, tá? Para quem não sabe, as declinações, elas são transformações que as palavras sofrem para que elas representem determinada função na frase. Eu gosto de fazer uma analogia como se fosse uma empresa. Imagina que você entra numa empresa nova, uma empresa grande, e hoje em dia, né, as empresas estão assim, né, tem aquelas salas imensas e as pessoas ficam todas trabalhando ali naquelas salas grandes, né, separadas apenas por baias, não são mais igual antigamente, cada um tinha a sua salinha, né? Então, quando você entra assim, você não sabe o que cada pessoa faz naquela empresa. Seria muito mais fácil se cada um de nós tivéssemos um crachá dizendo, olha, Alex, professor de alemão, fulano é do RH, né? Beltrano é do administrativo. Então, as declinações, elas servem justamente para colocar uma espécie de crachá nas palavras para dizer qual é a função dessas palavras em uma frase. Tá? Quais são as principais funções de uma palavra numa frase? É o sujeito, que é quem pratica a ação, é o objeto direto, que é quem sofre a ação do verbo, né? O objeto indireto, que é quem sofre o resultado dessa ação, e nós temos também elementos de posse. Se eu conseguisse colocar em cada uma das palavras um crachazinho indicando o que aquela palavra está fazendo na frase, se ela está como objeto direto, se ela está como sujeito, não é verdade? Seria muito mais fácil para que eu pudesse entender a frase. E é isso que acontece no alemão. Por meio das declinações, a gente consegue colocar uma espécie de crachá nas palavras para que a gente saiba apenas de escutar ou até de bater o olho quando a gente estiver lendo qual é a função daquela palavra na frase. Só que o que acontece? Isso não é algo muito natural para a gente, porque a gente não tem isso no português, né? A gente tem um pouquinho disso assim nos pronomes, né? Mas no alemão não, a gente vai declinar, ou seja, transformar substantivos, artigos, adjetivos e pronomes, tá? Mas é uma coisa que você aprende, uma vez que você entende o porquê das declinações, você assimila e aquilo se torna natural. Malu gostou bastante das explicações gramaticais. Danke sehr. Fico muito feliz, muito contente. Podem mandando aí as perguntas, tá? E deixa eu ver.
Carla, não consigo iniciar os estudos. Por que, Carla? O que tem acontecido que você não tem conseguido iniciar os estudos de alemão? Você se matriculou no clube de alemão? Qual que tem sido a dificuldade? Conte aí para nós. Olha só, Karine está perguntando como usar na conversação de alemão o Futur 1 e 2 e o Konjunktiv 1 e 2. Vamos lá. Futur 1 é o futuro simples, que a gente utiliza um verbo auxiliar para construir o futuro como se a gente falasse no português algo do tipo eu vou comer, eu vou fazer, eu vou nadar. Na verdade, a gente coloca, esse vou está como auxiliar e a gente coloca o outro verbo no futuro. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu vou viajar para a Alemanha. Então, esse eu vou, no alemão a gente usa o auxiliar werden, tá? Werden não significa ir, tá, gente? É um verbo auxiliar. Então, eu vou falar, ich werde reisen, seria, reisen é viajar. Ich werde reisen, eu vou viajar. Aí, para falar, eu vou viajar para a Alemanha, ich werde nach Deutschland, para a Alemanha, reisen. Lembrando que no alemão, quando eu tenho dois verbos numa frase, eu tenho um verbo que é o auxiliar e eu tenho o verbo principal, que é o viajar, né? Então, o auxiliar fica na segunda posição e o verbo, aqui, no caso, viajar, vai ficar na última, porque ele é o verbo que está no infinitivo. Então, eu vou para a Alemanha viajar. Seria assim que eu falaria em alemão, né? Ich werde nach Deutschland reisen, tá? Esse é o Futur 1. O Futur 2 seria quando a gente fala, por exemplo, eu terei viajado, tá? Então, seria algo que você terá feito no futuro. Então, por exemplo, deixa eu ver. Eu vou ter comido. Perceba, é muito fácil da gente aprender isso em alemão porque é muito similar ao português. Nós temos aqui, olha, eu vou ter comido. Eu tenho dois verbos auxiliares e eu tenho aqui o particípio do verbo principal, que é o verbo comer no particípio, comido. Então, para falar eu vou, ich werde, tá? Eu vou ter, ich werde haben. Eu vou ter comido, ich werde gegessen, comido, haben, tá? Então, é para isso que a gente usa o Futur 2, tá bom? O Konjunktiv 2, eu vou começar pelo Konjunktiv 2, depois eu falo o Konjunktiv 1. Konjunktiv 2 são aquelas frases condicionais. A gente pode utilizar elas por meio de um auxiliar, que é o würden, e a gente junta com outro verbo no infinitivo. Por exemplo, eu como, ich esse. Eu comeria, ich würde essen. Eu beberia, ich würde trinken. Eu faria, ich würde machen, tá? Alguns verbos, tá? Na verdade, todos os verbos no alemão, eles têm uma forma no Konjunktiv 2. Assim como no português, o verbo comer, ele não se torna comeria, né? Beber, beberia. No alemão, eles têm também essa forma, só que ela, via de regra, não é utilizada. Ela só é utilizada para verbos auxiliares sein e haben e para os 6 verbos modais. Para todos os outros verbos, basta que nós coloquemos aí o auxiliar würden, facilita demais. Então, se eu vou falar, por exemplo, eu saberia, o verbo saber é wissen. Eu saberia, basta eu falar ich würde wissen, tá? Então, é muito fácil, você fala ich würde e coloca um verbo qualquer no infinitivo que você já tem esse condicional aí, que é o Konjunktiv 2. O Konjunktiv 1 ele é um pouquinho diferente porque ele é utilizado principalmente em textos jornalísticos para você falar sobre proposições, hipóteses. Vamos supor, quando um crime acontece, esse crime está em fase de investigação. Você ainda, embora tudo indique que fulano foi quem realmente cometeu esse crime, você ainda não pode dizer com toda certeza enquanto o processo ainda está correndo, não é verdade? Então, no alemão, a gente tem o Konjunktiv 2, que é uma forma verbal que nos permite falar de hipóteses, sem dar certezas. Por exemplo,
é difícil da gente traduzir para o português. Imagina que, para ficar fácil para vocês, sempre que vocês quiserem usar o Konjunktiv 1, traduz no português para sua cabeça com a palavra supostamente, tá? Vamos supor, você está falando sobre uma pessoa e a pessoa, você ouviu dizer que a pessoa tem 2 metros de altura, tá? Então, você está falando sobre essa pessoa para um amigo. Você fala assim, fulano de tal, supostamente, sabe, tem 2 metros de altura. Aí você usa o Konjunktiv 1, que seria, por exemplo, jemand, alguém, sei 2 Meter groß, por exemplo. Fulano teria supostamente 2 metros. Então, o Konjunktiv 1 ele é usado para isso. A gente vê muito em texto, igual eu falei para vocês, textos jornalísticos, tá? Então, vamos supor, quando no português a gente tem algo que é assim, olha, quando a gente fala assim, fulano teria comido tal coisa, supostamente teria feito tal coisa, tá? Então, por exemplo, o homem teria supostamente cometido um crime. Como que seria isso em alemão? Der Mann hätte vielleicht ein Verbrechen begangen, tá? Então a gente usaria aí o Konjunktiv 1, tudo bem? Para isso. Você sugere um livro de literatura acessível para lermos? Nossa, no momento não sei nada, assim, não vem nada na minha cabeça que seria específico, assim, um livro de literatura fácil, tá? Eu sei que na Amazon você coloca, por exemplo, tem alguns livros, né, que eles são feitos para você estudar alemão, que são Lernkrimis, tá? Escreve assim, L-E-R-N-K-R-I-M-I-S, Lernkrimis, que são livros de crime, livros de policiais, que são feitos para que você aprenda alemão. Então é numa linguagem bem mais fácil. Agora, de cabeça, eu não lembro não, tá? Nome de nenhum não. Lúcia, eu também não tenho conseguido. Em mais de 30 dias de início do curso, só consegui fazer 4 aulas, mas aprendi bem até a 3ª lição. Tá, você precisa saber o que é que está te impedindo de continuar. A gente tem que pensar o seguinte, tá, gente? Tudo que a gente faz na vida da gente é uma via de mão dupla, tá? Não basta, por exemplo, eu me matriculei no clube de alemão, magicamente eu vou aprender alemão. Não, você precisa ter comprometimento. E o comprometimento se dá a partir de 2 coisas. A primeira é sobre clareza e a segunda é sobre estabelecimento de metas. A clareza de saber que, para que você feche, por exemplo, um A1, você vai precisar dedicar 180 horas. Então você precisa ter clareza acerca disso, tá? Não existe mágica. E a segunda coisa é estabelecimento de metas. Você precisa ter objetivos. Alex, eu preciso ou eu quero terminar o A1 em 6 meses. Ok, então você vai fazer 180 horas dividido pela quantidade de horas que você vai se dedicar na semana. E você se obriga a fazer aquilo, tem que ter um compromisso, tá? Então, uma coisa que a gente vê muito na internet, e é uma coisa que a professora Lud e eu sempre batemos muito a tecla nisso. Para quem não sabe, antes de participar, de trabalhar no clube de alemão, eu seguia carreira solo, por assim dizer, né? E naquela época, a professora Lud e eu éramos conhecidos, mas a gente ainda não trabalhava junto. Mas os dois tínhamos algo em comum, que era o fato de sempre deixar tudo muito claro para vocês, tá? Nós, como professores, o nosso intuito, em primeiro lugar, sempre foi que vocês aprendessem, tá? A questão que nós vemos, infelizmente, hoje na internet é que muita gente quer vender e não quer necessariamente que o aluno aprenda. Não vou fazer críticas aqui aos meus colegas, mas basicamente é isso. Então, a gente vê muito na internet coisas do tipo alemão fluente em 12 meses, né? Alemão básico em 6 meses, não sei o que, aquelas promessas. Só que é uma promessa muito vaga, por quê? Pessoal, como que eu vou prometer que você fale um idioma fluentemente em 12 meses, sendo que tudo, como eu falei para vocês, o aprendizado é uma via de mão dupla. Professor não faz mágica, curso não faz mágica. Você precisa se comprometer a estudar. Você precisa ter clareza acerca do que você quer, do tempo que você vai gastar e dos seus objetivos.
né? Então é aquela velha coisa. Hoje em dia nós temos muitos recursos, mas nada troca o fato da gente sentar na cadeira e estudar, tá? Então o que eu sugiro para você, persevere, sabe? Tenha muita perseverança e continue batalhando, tá? E acho que seria isso, basicamente, tá bom? Alex, quando teremos aulas sobre declinações dos adjetivos? Sabe o que eu vou fazer? Vou até anotar isso, que eu vou fazer para vocês uma aula lá no YouTube sobre isso. Já tem, inclusive, né? Lá no YouTube do Clube de Alemão, mas eu quero fazer algo mais fácil, assim, mais legal. Eu já estou com esse projeto de fazer tipo um mini curso de declinações lá no YouTube para vocês. O que vocês acham, gente? Fala nisso, quem é que conhece o YouTube do Clube de Alemão? Fale aí para mim. Deixa eu colocar aqui. Declinação de adjetivos. Declinação de adjetivos. Vou anotar aqui, que aí essa semana eu começo a trabalhar em cima disso. Para quem não sabe, gente, lá no canal do YouTube do Clube de Alemão, nós trazemos vídeos todas as semanas, 2 vídeos pelo menos, né? E nesses vídeos, normalmente são aulas mais compridas, né? Aulas assim de 20 minutos e aulas mais completas. E lá eu estou trabalhando em 3 mini cursos. O primeiro deles é o Alemão Essencial, em que eu mostro para vocês tudo sobre o alemão. Assim, para você que está começando o alemão, todas as nuances, assim, digamos, os detalhes do alemão, tá? É bem legal, é um curso que já tem aí muitas aulas, tá? Se você entra lá no Clube de Alemão no YouTube, é só digitar Clube de Alemão lá no YouTube, entra no canal, se inscreva, tá? Tem também o Guia Definitivo da Pronúncia Alemã, que é muito completo, tá? Já está quase terminando. E tem também um novo curso que eu estou fazendo, que é Vocabulário do Goethe A1. Mesmo que você não vá fazer o exame de certificação do Goethe A1, é uma forma que você tem de aprender vocabulário básico de alemão. E uma outra ideia que eu tive para fazer também é um mini curso de declinações. Eu vou ensinar o que são as declinações e vou até a declinação de adjetivos, tá? Então, eventualmente isso aí vai aparecer. Ricardo, hallo Alex, você poderia pensar em fazer as lives com falas em alemão e consequentemente em português, ou seja, você falaria uma frase em alemão e em seguida traduziria para o português. Se você for pensar, todas as lives, né, que a gente fez anteriormente, essas que estão sendo feitas no Instagram, as lives do YouTube acabam que são assim, né? São aulas mais densas de alemão, em que todo o conteúdo é em alemão e eu acabo traduzindo para o português, tá? Agora, só de falar as frases assim em alemão depois traduzir para português, eu acho que fica um pouco sem fundamento. Mas aí, quando a gente voltar para o YouTube, que já vai ser a partir da semana que vem, tá, gente? Lembrem-se, a partir da semana que vem eu quero ver todo mundo lá no YouTube, hein? As aulas já vão ser mais de alemão mesmo. Então, vai ter muito isso, tá? Das frases em alemão e depois eu passando para o português. Ok? Luiz, fiz a inscrição, acessei o link, mas achei confuso. Vou solicitar esclarecimentos. Isso mesmo. O que acontece, Luiz? Você tem o suporte, né? O suporte, inclusive, é pelo WhatsApp. É muito prático. Qualquer dúvida que você tiver em relação a como se locomover mesmo pela plataforma, tá? O suporte tá ali para te ajudar, para te explicar direitinho. Pode ter certeza que nós vamos te ajudar aí para que você tenha a melhor experiência de estudo, tá bom? Mas uma coisa que eu já posso te falar é o seguinte, quando você entra na plataforma, agora eu não estou no computador, né? Nós estamos aqui no Instagram, mas normalmente eu mostro a plataforma quando a gente está lá no YouTube, eu mostro para vocês no computador. Simplesmente você entra, você vai ver lá os nomes dos cursos. Então, se você vai começar, por exemplo, o curso básico, aí vai estar lá básico, só você clicar e seguir o cronograma de aulas. Começa aula 1, aula 2, aula 3, é só você ir fazendo aula por aula, tá? Não tem muito segredo não. De qualquer maneira, você pode e deve entrar em contato com o suporte lá pelo WhatsApp, tá? Que nós vamos te esclarecer tudo com o maior prazer, tá bom? Gostaria que explicasse a estrutura do curso, seria mais útil. O que acontece? A gente tem que entender que o Clube de Alemão não é um curso. O Clube de Alemão são vários cursos, tá? A mesma assinatura te dá acesso a todos eles. Então, se você vai fazer o curso do alemão mesmo, curso clássico de alemão, é o primeiro, quando você entra na plataforma, tem lá, curso básico
tem lá elementar, inicial, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2. Você vai começar do zero? Entra na primeira aula. Só entrar na primeira aula e seguindo, tá bom? Quando você termina a primeira aula, automaticamente já tem uma setinha para você ir para a segunda. Aí você vai para a segunda, para a terceira. E assim vai fazendo, tá? Mas como eu te falei, peça ajuda ao nosso suporte, que a gente está lá justamente para poder te dar essa ajuda aí, tá bom? Rosa Filipovic. Olá, Rosa. Alô, que prestígio, gente. Ter a Rosa aqui com a gente. Para quem não conhece, Rosa é muito bacana, tem um canal super legal lá no YouTube, tem também um Instagram muito bacana. Depois eu queria convidar vocês todos para conhecerem aí os vídeos da Rosa, são muito legais, tá? Sobre vida na Alemanha, é isso mesmo. E a Rosa está falando que realmente tem que ter uma motivação, né? Conversar com outros falantes da língua, por exemplo, isso é muito bom, tá? Uma coisa que vai te motivar, sem dúvida, é o fato de você estar exercitando mesmo o alemão. Você está vendo na prática a utilização daquilo que você está estudando. E conversar com nativos seria maravilhoso. Ah, mas eu não tenho como conversar com nativos. Não tem problema, você conversa com seus colegas, tá? Então, é muito legal e tem que ter realmente essa motivação, tá bom? Malu, por favor, fale do worden, tá? Worden a gente utiliza como auxiliar para a construção de frases na voz passiva. Por exemplo, a casa foi construída, tá? Quando eu falo assim, a casa é construída, em alemão fica assim, das Haus wird gebaut, tá? Gebaut é construída e wird é o verbo werden, que serve como auxiliar aí, neste caso, para construir a voz passiva. Então, das Haus wird gebaut, quer dizer, alguém está construindo ali a casa está sendo construída, ou é construída. Agora, o worden seria justamente para dizer que a casa foi construída. Então, é o passado da voz passiva. Então, é fácil, eu falo assim, das Haus ist gebaut worden. Só eu colocar o ist com o worden e no meio eu coloco o particípio. No caso, construído, bebido, comido, falado, feito. Esses são os particípios, tá? Então, a casa foi construída, das Haus ist gebaut worden. A comida foi comida, das Essen ist gegessen worden. A bebida foi bebida, das Getränk ist getrunken worden. O alemão foi estudado. Deutsch ist gelernt worden. Então é assim que a gente utiliza o worden, tá bom? Carla, vou entrar em contato para ter um direcionamento. Isso mesmo, a gente vai te ajudar com o maior prazer, pode ter certeza que lá no Clube de Alemão é assim, a gente não solta a sua mão não, tá bom? Neurociência, schönes Wochenende, Alex. Gleichfalls, dankeschön. Obrigado. Sempre fui fã de vocês, comprei, porém travei, mas acontece mesmo, tá, Carla? Existem também elementos externos que nos fazem travar um pouquinho na hora do estudo. Então, quais são esses elementos externos? Às vezes a gente está numa semana muito cansados, tá, com muito trabalho, né? Então, uma forma que eu acho legal também é ver o estudo de alemão como algo a ser prazeroso, né? Então, talvez pense assim, nossa, eu estou dando isso para mim. Pensa no estudo de alemão como um presente que você está dando para você mesma, tá? E isso pode se tornar um pouco mais prazeroso. Bom demais. Eu que sou professora de inglês entendo perfeitamente o que você está falando, só aprender outra língua, verdade. Obrigado, Karine. Danke sehr. Fico muito feliz. Rosa Filipovic está falando o seguinte, até hoje eu tenho dificuldade com as declinações. Pois é um elemento que nós não temos muito parâmetro de referência no português, né? As declinações, elas não ocorrem assim com tanta... Bom, a gente não pode dizer que o português tem declinações, mas a gente tem vestígios. Para quem esteve aqui na live passada, lembra que eu falei sobre os pronomes, né? Pensa bem. No português, eu tenho os pronomes que a gente fala do caso reto. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, né?
e nós temos os pronomes do caso oblíquo, ou seja, esses pronomes do caso oblíquo, eles podem ser tônicos ou átonos, a depender se são objeto direto ou indireto. Então, quando eu falo, por exemplo, eu como uma maçã, quem é que está... O eu aqui, ele é o quê? O sujeito, ok? Agora, quando eu falo assim, quando eu falo ela me vê, tá? O que está acontecendo? O eu não vou falar ela vê eu falo ela me vê. Por quê? O eu agora, ele não é mais sujeito, ele não é quem pratica a ação. Ele é quem sofre a ação de ser visto. Logo, ele é o objeto direto da frase. Então, o pronome eu se torna me. Era um pronome do caso reto, se tornou um pronome do caso oblíquo átono. Agora, nós temos os oblíquos tônicos, que a gente utiliza como objeto indireto. Por exemplo, o presente é para mim. A gente não fala que o presente é para eu, o presente é para mim. Então, o eu que se tornou me, que se tornou mim. Essa transformação é declinação. Declinar nada mais é do que fazer essa transformação. Só que no português isso só acontece com os pronomes. No alemão, essa mesma transformação vai acontecer com pronomes, artigos, adjetivos e substantivos. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Karine, eu conheço o clube, amo de coração as aulas. Vielen Dank, fico muito feliz. Gabriel, professor, estou tentando aprender esse novo idioma, né? Estou tentando aprender sozinho. Você teria algumas dicas? Sim, tá? Para você que está estudando sozinho, é bom você ter algo que te dê um direcionamento. Como eu falei para vocês todos, quando a gente vai aprender um idioma, a gente tem que ter duas coisas. A primeira é clareza e a segunda são objetivos sobre metas com aquele idioma, né? Para que você não fique naquele loop de ficar sem sair do lugar. Então, a primeira coisa é ter clareza. Tá, o que eu vou aprender, quanto de alemão eu quero, até onde eu quero chegar, e você vai colocar um objetivo, em quanto tempo por semana você vai fazer, tá? Gente, não funciona, duas coisas que não funcionam para a pessoa que é autodidata. A primeira delas é cada dia que você vai aprender, você entra no Google e fala, aula gratuita de alemão. Gente, você nunca vai sair do básicozão, aquele básico bem basicão mesmo. Por quê? Todo dia você vai estar procurando uma aula, você vai ficar naquele loop. Tá? Então você tem que ter um material para você se direcionar. Pode ser até um material gratuito da internet, não tem problema, mas que seja um que você vai usar aquele material para seguir em diante. Um livro, tá? Aqui, ó, a gramática de Ausländer seria uma opção também para quem é autodidata, tá? Essa gramática é muito bacana, deixa eu até pegar aqui para vocês. Essa gramática aqui, olha, foi escrita pela professora Lud e ela tem todo o básico do alemão de tal forma que você vai estudar como se fosse uma conversa que você está tendo com a professora Lud. Ela é feita para brasileiros, tá? Ou para falantes do português, né? Não são apenas os brasileiros. E seria uma coisa fácil para você utilizar. Inclusive tem formato digital também, tem um livro de exercícios que é maravilhoso. Eu tenho o meu aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o livro de exercícios, que você também pode adquirir. Mais de 1.500 exercícios, tá? Para você aprende por essa e estuda por essa. Bom demais. Outra dica que eu dou para você é preciso montar um cronograma. Gente, não adianta querer estudar sem cronograma, tá? O maior erro que a gente comete, e eu falo isso por mim também, porque eu também adoro estudar idiomas por conta própria, e é a gente falar o seguinte, no meu caso eu estou estudando japonês no momento. Se eu vir e falo o seguinte, hoje é sábado, aí eu vou e estudo um pouquinho. Aí eu pulo domingo, pulo segunda, pulo terça, pulo quarta, aí quando for quinta-feira, eu vou estudar mais um pouquinho. Aí depois eu estudo sexta mais um pouquinho, fico 2 semanas sem estudar. Por que isso não dá certo? Gente, existe uma coisa que foi feito um estudo que se chama a curva do esquecimento. Tem até um estudo, a pessoa que começou, o pioneiro desse estudo foi Ebbinghaus. A gente falou muito sobre ele já no YouTube, em outras lives, tá? Que é a curva do esquecimento, ou curva do da retenção de alguma informação. Quando você estuda qualquer coisa que seja, não necessariamente idioma, tá? Mas idioma principalmente, se você não faz uma revisão em até 24 horas, você vai reter
no máximo 30, 40% daquilo que você estudou. Por mais que você tenha entendido tudo ao longo da aula, se você não faz a revisão em até 24 horas, aquilo ali se perde. Pelo menos grande parte daquilo, pelo menos 70% daquilo se perde. E quando a gente estuda sozinho, a gente tem essa mania de estudar um pouquinho cada dia, o dia que dá, tá? Então, para que seja algo, ok, você quer falar alemão, você quer fazer sozinho. Ok, então você vai colocar, toda terça e quinta eu vou estudar de tal a tal hora, de 7 às 8. Ah, eu vou estudar segunda, quarta e sexta, das 10 ao meio-dia. Tá? Coloque essa meta e você vai calcular a quantidade de tempo que você tem na semana e você vai distribuir. A dica seria essa. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu dei um pulo. Peraí, gente. Pulei aqui, foi lá para baixo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Na hora que eu fui pôr o dedo assim na tela, ele foi lá para baixo. Eu tô voltando aqui para... Pronto. Acho que agora foi. Deixa eu ver... Luiz, os alunos passam por avaliação do aprendizado. O que acontece? Tudo que você faz lá dentro da plataforma do Clube de Alemão, você vai poder exercitar. Esses exercícios, eles vão te dar nota entre aspas, tá? Não é uma prova. A gente não vai aplicar uma prova para você. Mas você vai ter como, por meio dos exercícios, você saber o que você errou, o que você acertou, para que você mesmo consiga ter essa clareza, tá? Outra coisa também, lá no Clube de Alemão, você manda, por exemplo, as suas redações, né, que você vai fazer e nós corrigimos também para você. Então, é essa avaliação. A gente não vai aplicar uma avaliação no sentido de te dar uma prova para você fazer e você só passa para a próxima etapa quando você terminar essa prova. A gente não acredita nisso. A gente acredita na autoavaliação, na clareza e o fato de que você consegue, sim, por conta própria, seguir, né, esse caminho de aprendizado. Gente, a Rosa Filipovic por aqui, vocês viram? Você viu o Hats Mili falando? Gente, a Rosa Filipovic por aqui, você está vendo? Nós estamos muito prestigiados. Todo feliz. Eu comprei semana passada, estou gostando muito. Que bom, fico muito feliz. Outra coisa também, gente, foi até bom vocês terem falado. Olha só, agora em julho, agora eu me esqueci, eu não sei se é nessa semana ou na próxima, vai começar um novo ciclo de aulas de conversação lá do Clube de Alemão, tá? Então, é bom demais se você entrar já nesse... Porque o que acontece? As aulas de conversação, elas sempre vão acontecer. Só que elas começam, quando começa um novo ciclo, seria como se a gente estivesse começando do zero, sabe? Então, você pode começar... Não tem problema você entrar no meio do caminho. Mas quando você começa do zero, é muito mais legal. E vai começar agora em julho. Então, aproveitem, tá? Isso aí. Mariângela, tirei férias por 2 semanas porque estou gravando um curso de piano, que bacana, estou sem tempo, mas voltando. É isso aí, tem um porquê, né? Tem uma motivação. De vez em quando a gente precisa mesmo tirar um tempinho aí pra gente fazer outras atividades, né? O legal do clube é que podemos fazê-lo conforme nossa disponibilidade, exatamente, é isso que eu gosto também, tá? Hoje em dia, a vida que a gente leva é tão corrida que é muito importante que a gente tenha essa liberdade de poder estudar nos horários que sejam melhores para nós, né? E lembrando, tá, gente, o Clube de Alemão, além das aulas gravadas, nós oferecemos também para cada um dos níveis 2 encontros ao vivo semanalmente, tá? Vocês fazem esse encontro com os professores, é muito bacana, tá? Então é bom demais. Professor, você é de Belo Horizonte? Sim! Não sou natural de BH, mas vivi aqui muitos anos, de tal forma que eu me considero mineiro de coração. Dá para escutar aí pelo sotaque? Como vocês descobriram? Você dá alguma das aulas ao vivo? De qual nível? Não. Lá no Clube de Alemão, eu sou responsável por 3 cursos, tá? Mas nenhuma das aulas ao vivo é comigo. Apenas essas aulas ao vivo aos sábados, tá bom? Könnten Sie ein gutes Wörterbuch empfehlen? Dankeschön. Um bom dicionário. Vamos lá, posso sim. Olha,
vou mostrar para vocês os dicionários em papel e eu falo para vocês os dicionários gratuitos, tá? Esse daqui é o Langenscheidt, que ele é o, digamos assim, o rei dos dicionários. O meu tá, olha o tanto que eu usei esse dicionário, gente, ele chega a tá sujinho, tá vendo? Que tá até escrito aqui. Pois é, esse dicionário aqui, você nunca vai errar com ele, tá? Langenscheidt, maravilhoso, esse daqui. Só que o que acontece? Eu usei muito porque na minha época não tinha celular que fazia as coisas que os celulares fazem hoje em dia. Hoje em dia, gente, eu levava isso daqui para onde eu ia, para onde eu fosse. Tá? Hoje em dia eu não vou levar uma coisa desse tamanho. Então você tem essa opção para você comprar também para o celular, mas você não precisa comprar, gente. É que tá? Existem dicionários hoje em dia maravilhosos que você não precisa comprar. Esse dicionário aqui é o Vares, tá? Eu gosto muito dele, inclusive eu já dei de presente para muitos e muitos alunos, tá? Esse dicionário aqui eu amo, só que ele é para quem já está com um nível um pouquinho mais avançado de alemão, tá? Que ele é um dicionário semi-bilíngue para brasileiros. Ele é outra pegada, completamente diferente, não é igual aquele outro dicionário, ele, o Langenscheidt, tá? Ele tem uma pegada, por exemplo, que seria, ele explica a palavra em alemão, vamos supor, você tem uma palavra, ele vai te explicar em alemão, depois ele explica em português e dá exemplos de utilização. Só que para isso você precisa ter pelo menos um intermediário, mas é um dicionário também que eu acho muito bom. Agora vamos aos dicionários gratuitos que vocês vão usar no celular de vocês, não precisa comprar, tá, gente? Leo, L-E-O, Leo, esse é o dicionário do estudante. Para vocês terem uma ideia, como eu falei com vocês, a escola, né, o ensino médio eu fiz na Alemanha. E na Alemanha eu tinha aula de francês, tinha aula de inglês, tinha aula de tudo, não é verdade? Então a gente precisava também utilizar dicionários para que nós, alunos da escola mesmo, pudéssemos entender as palavras. E a gente usava o Leo, no caso eu usava alemão e inglês. E tem o Leo alemão-português. Ele tem para todos os dispositivos, tem para a internet, também para o computador. Então você entra na loja de aplicativos, baixa o Leo, você não precisa comprar nenhum dicionário. Ele é o dicionário que você vai assim, é o dicionário do estudante de alemão, tá? Não precisa gastar dinheiro com dicionário. Mas se você quiser ter um assim bacanão mesmo, o Langenscheidt. Tá bom? Realmente, a gramática é muito importante, pelo menos estou usando frequentemente, inclusive o livro de exercícios. Que bacana! Então você usa os dois, né? A gramática de explicações e o livro de exercícios. É muito legal, tá? O diferencial dessa gramática, der Ausländer, é que ela não tem uma pegada de gramática clássica, tá? O que acontece? As gramáticas de alemão, pelo menos as que nós professores utilizamos para a gente poder aprender, né? Para a gente poder estudar, para dar aula de alemão, são gramáticas muito pesadas que elas, infelizmente, não são adequadas para os estudantes de língua estrangeira. Então, assim, são gramáticas muito mais pensadas para quem vai dar aula. Então, a gente já estuda já tendo um conhecimento prévio de linguística, um conhecimento prévio de sintaxe, essas coisas. E a gramática de Ausländer, o diferencial dela é que ela não é feita para formar professores, ela é feita para formar falantes independentes de alemão. Então, quando a professora Lud fez essa gramática, ela falou o seguinte: olha, Alex, eu quero que o aluno ele possa pegar, vamos supor, ele não vai fazer o clube de alemão, ele vai estudar por conta própria. Eu quero que ele tenha que ele se sinta conversando comigo. E é o que acontece. Então, a gramática ela é falada num português muito simples, tá? Numa linguagem muito coloquial, muito simples, muito direta ao ponto. Vai te ensinar tudo o que há de mais importante no pilar da gramática do alemão. E desde final do ano passado, nós temos a irmãzinha, que são os livros de exercícios, tá? Esse livro de exercício, o legal dele, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quando você, vamos supor, aqui nós temos esse tema, que são, né, temporale Fragen, perguntas temporais. Ele vai dizer para você onde que você vai achar as explicações desse tema naquela gramática de explicações. Então ele fala o seguinte, olha, antes de você resolver, leia Der Ausländer nas páginas 103 a 107. Então lá vai ter a explicação, você aprende por lá e você vem praticar aqui. São mais de 1.500 exercícios. Gente, é exercício que não acaba mais.
E ela foi feita de tal forma que você tem espaço para anotações, tá? E esse espiral aqui é justamente para que você possa realmente escrever, anotar e ter facilidade para poder mexer no livro de exercícios. E é claro que esses dois também você encontra em versão digital, para você que gosta de usar pelo celular, pelo tablet, tá? Eu gosto muito, na verdade. Inclusive, hoje em dia, no tablet tem alguns aplicativos, por exemplo, aquele do Foxit. Vocês conhecem esse aplicativo? Foxit. Você abre o PDF, porque é um PDF que vai para vocês, só que ele é um PDF que ele vai com uma licença. Você compra e ele vai com a licença mesmo para você, fica lá o seu e-mail, tudo no seu PDF. E você pode, por meio desses aplicativos, tipo Foxit, você pode fazer anotações no seu PDF. Então é muito legal também, tá? Gosto demais. Professor, como destravar a minha fala? Pois é, quando a gente fala em fala, né, a gente tem que pensar que todo idioma, a gente tem as 4 coisas básicas da comunicação, que é a fala, a leitura, a escrita e a escuta. Elas têm que andar, gente, juntas. Um grande erro, inclusive algum de vocês me perguntou sobre estudar sozinho. O grande problema de se estudar alemão sozinho é possível, mas você não necessariamente vai conseguir andar com esses 4 parâmetros juntos, né? Por quê? Um deles vai ficar principalmente a fala, né? Se você não tem uma prática de fala, talvez fique um pouco difícil, tá? Por isso que no Clube de Alemão a gente tem a aula de conversação, para justamente você praticar a fala, e as aulas ao vivo também para você falar com os professores, tá? Mas como que a gente vai destravar a fala? Primeiro, a gente só consegue falar se a gente tem vocabulário. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, Alex, eu consigo entender, eu leio, mas na hora de falar eu tenho muita dificuldade. O que acontece? Será que realmente você está com dificuldade de fala ou é porque você não tem vocabulário o suficiente para poder se colocar num contexto de fala que seja um pouco mais avançado, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, obtenha muito vocabulário. Como que a gente vai obter vocabulário? Por entrada, input mesmo, que seria música, filmes, aulas do YouTube, o que vocês quiserem, aulas normais de alemão, né? Entradas de dicionário, tudo isso para você ter vocabulário. Outra coisa também para poder destravar um pouco a fala é você tentar dar aula de alemão, nem que seja para a parede, para o seu pet, para um marido, para uma esposa, para uma namorada. Como que você faz? Aquilo que você acabou de aprender de alemão, você vai falar em voz alta para a pessoa, como se você estivesse ensinando para a pessoa. Alex, não tem ninguém para me ensinar, ensina para a almofada, tá? Esse ato de você tirar do cérebro, tirar aqui do mental e passar para o oral, você já está utilizando a sua fala, tá? E você destrava, ó, rapidinho. Outra coisa, gente, cante músicas em alemão, aprenda as letras e vá cantando também, para que fique habitual essa questão do gesticular do idioma, tá? Só ver uma coisa aqui, rapidinho. Eu não posso tocar na tela que ela pula as perguntas, fica lá embaixo. Deixa eu subir mais um pouquinho. Dúvida, Alex, nesta frase. Was passiert mit Ihren persönlichen Daten? Ok, vamos lá. Por que a palavra Ihren está com letra I maiúscula? Será que eu consigo colocar para todo mundo ver essa frase? Deixa eu ver. Olha, eu vou comentar, eu fixei aqui um comentário, tá? Da Bárbara. Deixa eu fixar, tentar de novo. Aqui. Olha só, para que vocês leiam a frase. Was passiert mit Ihren persönlichen Daten? O que acontece com os seus dados pessoais? Seria isso a frase. E ela está perguntando porque essa palavra aqui, esse Ihren, tem o I maiúsculo, tá? Veja, quando nós temos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós precisamos de possessivos também. Meu, teu, seu, nosso, vosso, não é verdade? São pronomes possessivos que indicam posse. Agora, existe um tipo de pronome no alemão e também no português, tá? Mas no alemão a gente chama de pronome de tratamento formal. Seria similar ao que no português nós temos por o senhor ou a senhora. Quando a gente conversa com uma pessoa
para quem nós devemos algum tipo de formalidade, a gente não chama a pessoa de o senhor, a senhora, não é verdade? Então a gente fala assim, qual é o nome do senhor? Ou qual é o seu nome? Esse seu, tá? De o senhor ou a senhora, em alemão, ele precisa estar com a inicial maiúscula, ok? Quando você usa o pronome de tratamento formal senhor ou a senhora no português, via de regra a gente coloca com letra maiúscula também. Não é obrigado, tá? Há gramáticos que falam que não, que a gente não deve colocar com letra maiúscula. Mas eu acredito que a gente deve sim, tá? E no alemão, esse pronome de tratamento formal é o Sie, com letra maiúscula, com S maiúsculo. Na hora de você dizer os seus dados pessoais, se você escreve com esse Ihren maiúsculo aqui, quer dizer do senhor ou da senhora. Então, o que acontece com os dados pessoais do senhor ou da senhora? É, no caso, o pronome possessivo formal. Por isso que está em letra maiúscula, porque é formal, tá bom? Vamos lá. Hallo, guten Morgen, wie geht's dir? Mir geht's super, dankeschön. Como funciona a conversação? Tem limite de pessoas para entrar? Não. E tem dia, né, que você está falando? Tem os horários e os encontros, tá? Marcados, fica lá na plataforma. E não tem limite de pessoas, não, tá? Todo mundo consegue entrar, todo mundo consegue participar, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver também, você pode perguntar para o nosso suporte, que agora eu não sei te dizer quando é que são essas aulas de conversação. Mas o novo ciclo começa agora. E você pode com certeza participar, tá? Não se preocupe não. Todo mundo do Clube de Alemão tem acesso, pode participar, pode usufruir muito bem dessas aulas de conversação, tá bom? Essas aulas de conversação fazem parte do curso? Sim. O diferencial do Clube de Alemão é que você, quando você se matricula, você adquire a coisa toda. Então você tem acesso a tudo que a gente tem para oferecer. Se você fala assim, ok, ao mesmo tempo eu quero estudar alemão e eu quero estudar alemão suíço. Não tem problema, você pode fazer o curso de alemão normal, o curso de alemão suíço. Quero fazer alemão com música e quero estudar para a certificação do Goethe. Você pode fazer o curso de certificação, pode fazer o alemão com música. Quero fazer o curso do Alex e quero fazer o curso de conversação. Pode fazer. Está tudo englobado numa mesma assinatura. O legal do Clube de Alemão é isso, tá? Você sempre tem algo que você pode fazer ali a mais, tá? Então você não fica muito restrito ao curso de alemão clássico. Você pode fazer outras coisas, tá bom? Deixa eu ir vendo aqui as perguntas de vocês. Wunderbar, Alex. Ich werde Leo jetzt herunterladen. Muito bem, vai baixar aí o dicionário Leo. Vale muito a pena, tá, gente? Se vocês ainda não têm no celular de vocês, baixem. Ele é muito bom, tá? Vamos lá. Dúvida? Deixa eu colocar, eu vou fixar aqui também para facilitar, tá? Alex, nessa frase, Großvater und ich werden uns um den Baum sorgen. É necessário ter a palavra uns, A palavra den é por causa da palavra sorgen ou a palavra por ter uma preposição? Não, vamos aos poucos, calma. Tá? Quando você fala assim, olha, Großvater com V, tá? Não é com B. Você escreveu Großvater, é Großvater com V. Großvater und ich, vovô e eu, werden uns um den Baum sorgen. O que é esse uns, o que é esse o que é esse den? Vamos lá. Quando você usa o verbo sorgen, sorgen seria, não é preocupar-se. Tem uma outra forma melhor da gente falar em português. Pode ser preocupar-se também. Seria lidar com. Deixa eu explicar. Quando você usa o verbo preocupar-se em português, perceba, ele é um verbo pronominal, um verbo reflexivo. Quem se preocupa, se preocupa. Então, eu me preocupo, nós nos preocupamos, vocês se preocupam, eles se preocupam. Esse uns aqui é um nos. Então, Großvater und ich, vovô e eu. Se eu pego vovô e eu, qual pronome é esse? Eu consigo utilizar o pronome nós. Vovô e eu, nós. Nós nos preocupamos, tá? Então vamos substituir Großvater und ich por wir, por nós. Então, wir
werden uns sorgen. Nós vamos nos preocupar. Então, esse uns seria esse nos, que é um pronome reflexivo, tá? Nós nos preocupamos, é esse uns. O é a preposição que rege o verbo sorgen. Em português, quem se preocupa com alguma coisa, em relação a alguma coisa, né? Com alguma coisa. No alemão, quem se sorgen, Então, o vai reger o verbo sorgen. Por isso que tem esse E esse den Baum é basicamente a árvore. O den é porque o que acontece? Árvore é um substantivo masculino no alemão. Der Baum. Mas aqui, no caso, ele está aparecendo como objeto direto da frase. Então, seria indireto, porque no português sempre tem preposição indireto, né? Mas pense da seguinte maneira, ele está aqui como objeto direto, tá? E nisso ele precisa ser declinado no acusativo. O acusativo de der Baum é den Baum, tá bom? Então, Großvater und ich werden uns den Baum sorgen. Nós vamos nos preocupar, vovô e eu vamos nos preocupar com a árvore. No caso, não é preocupar com. No caso, a gente traduziria como vamos lidar com. Mas eu quis usar o verbo preocupar porque no português ele também é um verbo reflexivo. Então, a gente precisa desse pronome reflexivo. Nós, nos. Mas nesse caso da frase, a ideia seria lidar com. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tentar tirar o comentário. Pronto. Deixa eu subir aqui. Beleza. O livro de exercícios tem resposta? Tem sim. Todos os exercícios, para todos eles, têm a resposta, tá? Tudo que eu aprendo, falo para o meu filho de 11 anos. Rudinei está compartilhando aqui. Isso é muito legal, tá, Rudinei? Por quê? Por um lado, você está compartilhando conhecimento. E outra coisa, por outro lado, você está praticando a fala. E outra coisa também, tá? Na neurolinguística, a gente sempre estuda que o nosso cérebro, o recurso do pensamento, o recurso de construir novas conexões neurais é muito caro. É muito caro. Então, não é tudo que o nosso cérebro quer guardar, não. Sabe por quê? Porque é muito caro, é muito trabalho para ele ter que guardar tanta informação. Imagina se a gente fosse capaz de lembrar cada minuto da nossa vida desde o dia que a gente nasceu. Ia ser muita coisa, né? Então, o cérebro precisa, sim, fazer um tipo de... escolher o que é mais importante de gravar. E como que ele faz isso? Toda ação que você utiliza com muita repetição, com muita frequência, ele grava. Ele acha aquilo muito importante porque você usa toda hora. Então, quando você explica aquilo que você aprendeu, você está mostrando para o seu cérebro que aquela informação ela é relevante o bastante para ser armazenada na memória a longo prazo. Então, você não esquece. Então, gente, nada melhor do que você ensinar para você aprender. Deixa eu beber um pouquinho de café. Né? Em Minas a gente tem que ter um cafezinho para tudo, né não? João Felipe, saudade das minhas aulas particulares contigo, Alex. Alô, João, tudo bem? Que coisa boa, gente. Aluninho particular aqui. Fico muito feliz, me sinto muito prestigiado. Obrigado aí por ter escrito. Um grande abraço para você, fico muito feliz. Saudades das nossas aulas também. Maria Ângela, ontem cantei O do Liba Augustin numa live de coral. Que bacana, cantora. E olha, eu vou te falar, você está super praticando alemão, tá? Cantando. Gente, cantem, tá? Uma das coisas que ajuda muito com a questão da pronúncia
é quando você consegue reproduzir aquilo que você acabou de escutar. Existe uma técnica antiga que se chama técnica shadowing. Já ouviram falar? A técnica shadowing é basicamente o seguinte, é você balbuciar, você tentar imitar aquilo que você escuta, ainda que você não conheça o significado, tá? Sabe quando eu me lembro, por exemplo, quando eu era muito pequeno, às vezes eu escutava uma música em inglês ou em alemão, algum outro idioma que eu não sabia na época. E a gente cantava da forma que a gente achava ali. Isso eu estava fazendo a técnica shadowing sem perceber, que é basicamente você escuta alguma coisa e você reproduz. No caso, você pode até não falar, você pode até não entender o que você está falando, mas você está exercitando o seu aparelho fonador para ele ficar impostado para aquele idioma. Mariângela, que canta, sabe que a voz, a gente precisa impostar a voz, não é verdade? Quando a gente estuda um idioma estrangeiro, e quem aqui já teve essa oportunidade de perceber isso? Quando a gente fala outros idiomas, o nosso timbre fica diferente, a forma, a sonoridade da nossa fala fica diferente. Então, quando eu falo alemão, eu tenho uma voz muito diferente daquela que eu tenho para o português, para o inglês e assim por diante. Por quê? A voz ela está sendo impostada naquele idioma. No português, nós utilizamos partes do nosso aparelho fonador que no alemão a gente não usa e vice-versa, né? Então, quando a gente canta, você está articulando de forma a impostar a sua voz para aquele idioma. Então, é tudo de bom, tá, gente? Cantem mesmo. Gastro Tati Oliveira, amando minhas aulas do Clube de Alemão. Que bom! Danke sehr. Fico muito feliz, feliz mesmo. Juliana, pode participar em qualquer lugar, tá? As aulas ao vivo do Clube de Alemão, né, que são dadas por professores, inclusive são dois encontros ao vivo toda semana para todos os níveis, tá? Então, enquanto você estiver no Clube de Alemão, você também vai ter aula ao vivo, vai ter professor para responder suas dúvidas, vai ter professor para você conversar, vai ter aulas gravadas para você assistir também, né, nos seus horários. E você pode sim participar de qualquer lugar, tem os encontros com os horários, tá? E por que eu falo isso? Porque tem gente que estuda com a gente de todos os lugares do mundo, tá, gente? É muito legal. A gente tem aluno em tudo quanto é canto do mundo, estudando alemão com a gente. É verdade, tá? Então, Alex, se por algum motivo eu perder alguma aula, algum encontro com os professores, não tem problema, porque a gente grava e disponibiliza para vocês, tá? Então, você nunca vai perder nenhum conteúdo. Tá bom? Em qualquer cidade do mundo, tá bom? Deve-se escrever o du, dich e dia com D maiúsculo? Não. O que acontece? Tá? Du é o pronome pessoal, da segunda pessoa do singular. É o tu do português. Ele é informal, tá? A gente escreve com letra minúscula. Toda palavra, no início de frase, vai ganhar inicial maiúsculo. Então, se estiver iniciando a frase, por exemplo, du bist sehr wichtig für mich. Você é muito importante para mim. Você iniciou com du, você é obrigado a colocar com letra maiúscula. Mas se estiver no meio da frase, você coloca com letra minúscula, tanto du quanto dich, tá? O dich seria o ti, tá? T-E, T. E o dia seria o ti com i do português, entendeu? Seria tu, te, ti. Seria mais ou menos isso, se eu fosse traçar um paralelo. Só que o que acontece? Como maneira de, digamos assim, de deixar a escrita um pouco mais polida, alguns alemães costumam colocar esse pronome com letra maiúscula. Isso não é incomum. É uma maneira de você, por exemplo, você está conversando com uma pessoa, você está escrevendo para uma pessoa, ou escrevendo um bilhete, uma mensagem, e você não usa o tratamento formal para a pessoa, não chama ela de senhor, senhora. Mas você quer mostrar, digamos assim, certa polidez, tá? Que não seja formal, mas que você mostre para a pessoa que ela é importante. Aí você escreve com letra maiúscula. Isso é um recurso estilístico do alemão, mas que não, gramaticalmente dizendo, a gente, ortograficamente dizendo, a gente não utiliza, tá? Só se você quiser como recurso de estilo, tá? Alex, sabe dizer qual o percentual que vai ter de aumento no valor do curso? Olha, infelizmente eu não sei, tá, gente? Eu tô falando isso de verdade para vocês, eu não sei. Mas
vai ser um aumento aí que diz respeito ao aumento normal que acontece todos os anos. O que não aconteceu, né, até então. O curso, teoricamente, né, todos os cursos eles sofrem um aumento normalmente em janeiro, né, e a gente já tem mais de 1 ano e meio que a gente não faz, a gente não adequa os preços. Então vale a pena, tá, gente? Entre hoje e amanhã adquirir o clube de alemão, porque segunda-feira já é um novo valor, tá certo? Rapidinho, pronto. Já vamos para os finalmente aqui. Deixa eu ver. Então, últimas perguntas. Deixa eu ver aqui. Maria Ângela, não canta. Ah, deveria cantar. Seria bom aí para você praticar o alemão. Bom, pessoal, acho que eu respondi a todas as perguntas. Foi bem legal. Então, deixa eu dar uns recadinhos, tá? Antes da gente fechar. O primeiro deles é que hoje, dia 29, e amanhã, dia 30. São os 2 últimos dias de junho. Então, são os últimos dias que vocês têm para adquirir o Clube de Alemão com o valor de 2023. A partir de segunda-feira, o valor ele vai ser alterado e acabou, tá, gente? Então, não tem como mais a gente voltar atrás. Por quê? Porque a gente está batendo nessa tecla desde o início do mês. Então, tem 30 dias, né? Já tem 29 dias que o Alex está falando. Gente, o valor do clube vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, quando for segunda-feira, não adianta que a gente não abaixa mais, tá? A segunda coisa, a partir da semana que vem, nossos encontros voltam a ser no YouTube. Então, eu quero ver todo mundo com a gente lá no YouTube e vocês vão ter aula já na semana que vem com a professora Lute Fonseca, no mesmo horário, às 10 horas de Brasília, 15 horas da Alemanha. Tá? Vai ser muito legal o tema desse mês de julho, vai ser um tema assim que vai ser transformador para a vida de vocês. Tá todo mundo já também com saudade, né, das aulas da professora Lute Fonseca. Bom demais. Maria Ângela, obrigado a você, gente. Também para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação sobre alguns pontos importantes que a gente conversou na live de hoje, para quem entrou um pouquinho depois. Só para a gente fechar aqui com um resumo. Um tema que foi muito discutido aqui foi a questão daquela dificuldade de engatar mesmo no estudo, né? Algumas pessoas relataram que tá tendo dificuldade de seguir no estudo, mesmo estando no clube de alemão. Então, o que eu falei para vocês é quais são as 2 principais ferramentas que a gente tem ao nosso dispor e que são importantes para que a gente consiga realmente estudar o alemão ou qualquer outro idioma. Você precisa ter clareza acerca de quais são os níveis que você quer alcançar, quantas horas você vai gastar para cada um desses níveis, tá? E você precisa ter objetivos claros, ou seja, metas pré-estabelecidas. Você vai pegar a quantidade de horas que você precisa para poder absorver determinado nível de alemão e você vai dividir no seu dia a dia. Se você tem 4 horas disponíveis por semana para aprender alemão, você vai fazer então essa divisão e vai saber em quanto tempo você vai alcançar determinado nível. Isso é uma coisa. Outra coisa também é, para você que estuda sozinho principalmente, é muito importante que você tenha uma disciplina de tal maneira que você não fique estudando de forma aleatória. Aquilo que eu falei com vocês, é muito fácil a gente entrar num ciclo de, por exemplo, hoje eu estudei 1 horinha, aí semana que vem eu estudo 2 horas, na outra semana, beleza, fico 1 semana sem estudar. Então, é muito importante que você estabeleça, naquela semana eu vou me dedicar tantas horas nos dias X, Y, Z. Uma coisa que eu sempre falava também para os alunos, a gente não sabe, mas são recursos de neurolinguística que a gente, quando faz linguagens, né, qualquer curso da área da linguagem, a gente aprende que é sobre a questão do sono, tá? Tudo que a gente estuda, a gente precisa, de fato, dormir para que a gente consiga solidificar, de alguma forma, aquela memória, não é verdade? Então, de nada adianta você estudar 6, 7, 10 horas de uma vez, ficar completamente exaurido, que você não vai lembrar daquilo depois. Então, você precisa dormir. E antes da gente dormir, sempre que você quer, por exemplo, criar alguma meta ou algum objetivo, é muito legal você fazer logo antes de dormir. E um dia perfeito é no domingo. Domingo antes de dormir, você coloca assim, nessa semana eu vou estudar 4 horas de alemão, nessa semana eu vou estudar 2 horas de alemão.
tá? E você, no outro dia, você já acorda com aquilo no seu subconsciente. Outra coisa, gente, estabelecimento de metas a curto prazo primeiro, metas simples e fáceis de você cumprir. Nada de falar, essa semana eu vou estudar 10 horas de alemão, tá? Por quê? Porque você não vai cumprir e você vai ficar frustrado. E você vai frustrar, você vai criando uma bola de neve. Então você vai falar o seguinte, olha, essa semana eu vou estudar 30 minutos bem estudado. Quando você terminar esses 30 minutos, você vai ficar com o coração tão cheio de alegria, eu consegui bater minha meta. Aí você já consegue fazer uma meta maior, vou estudar 1 hora. E depois você vai cada vez mais o quê? Aumentando a sua meta para coisas factíveis que você consegue fazer para que você não se frustre. E lembrar também, você está estudando alemão, pense que é um presente que você está dando para você mesmo, tá? Então, encare como algo, é um crescimento tão grande, tá? Então, encare como algo bacana que você está fazendo por você mesmo. Então, cobre-se nesse sentido, mas sem se cobrar no sentido de, eu preciso por causa disso, daquilo, tá bom? Então, gente, com isso nós terminamos mais uma live, mais um sábado. Passa muito rápido, né? Não dá nem tempo da gente conversar tanto que a gente gostaria. Eu poderia ficar aqui tranquilamente mais várias horas com vocês. Então eu me despeço por hoje e também me despeço pelas próximas semanas. Eu não sei quando eu estarei de volta no sábado com vocês. Semana que vem vocês têm um encontro marcado com a professora Lud Fonseca. Tá todo mundo com saudade dela, hein? Lá no YouTube, às 10 horas da manhã do sábado, hein? 10 horas da manhã do horário de Brasília, 15 horas do horário da Alemanha. Lá no YouTube, Clube de Alemão. Se você não conhece, não é inscrito lá no canal Clube de Alemão, gente, pense bem, é aula completa que eu trago lá para vocês, tá? Com muito vocabulário, inclusive todas as aulas que eu disponibilizo lá no YouTube, eu faço um PDF para vocês poderem baixar gratuitamente. Então é muito bacana, tá? Vale a pena. E eu tomei nota aqui que me pediram aula sobre declinação de adjetivos. Eu vou fazer um mini curso de declinação para vocês lá no YouTube, tá? Combinado, e vocês podem me cobrar porque eu vou fazer lá para vocês. Um beijo no coração. Vielen lieben Dank. Muitíssimo obrigado. E obrigado, Bárbara. Danke sehr. É muito bom mesmo, tá, gente? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um grande privilégio. E lembre-se sempre, conte comigo, com a professora Lud Fonseca e todos nós da equipe Clube de Alemão, hein, gente? Quero ver vocês lá do lado de lá na plataforma, hein? Quero poder dar um herzlich willkommen, boas-vindas para vocês lá de dentro do clube também. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende noch. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana e a gente se vê em breve. Bis bald. Tschüss.